Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para darmos, assim, início à unidade de número 4, né? Da nossa matéria que tem por tema Teologia Pastoral. E hoje nós vamos entrar num assunto de suma importância para o ministério, né? Que é a ética pastoral ou a ética cristã. Já de antemão, é muito difícil a gente tentar discorrer sobre a ética, né, no modo geral, até porque falar sobre ética é um assunto muito, mas muito extenso, né? Porque aí você vai falar sobre ética na ideia de Sócrates, de Platão, ética pessoal, moral, e aí vai por diante. Mas a gente vai, então, falar dentro daquilo que a nossa matéria propõe, para os irmãos, assim, terem uma ideia bastante edificante sobre o que é ética, tá bom? Antes disso, vamos orar para nós darmos início à nossa aula. Maravilhoso e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti sejam dadas a honra, glória e louvor para todos sempre. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por esta hora. Nos dê a sabedoria necessária para assim, Senhor, aprendermos do Teu Espírito nessa noite. Abençoa todos os Teus servos, a todos os alunos do CETADES, e que assim, Senhor, possamos aprender do Teu Espírito por mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, como eu falei, nós vamos falar sobre a ética pastoral, tá? Então, você vai abrir o seu livro na página de número 133, tá? Que tem por título O Pastor e a Ética Pastoral, tá? A ética é a ciência que estuda os deveres do homem no meio da comunidade em que vive. Eu coloquei ali, né? A definição de ética é o quê? É a ciência que estuda os deveres do homem no meio da comunidade em que vive. Trata das origens, dos princípios e das práticas do que é certo e errado, à luz das Escrituras, em adição à luz da razão e da natureza. Quando a gente vai para um modo geral, ela, na realidade, é uma ciência da conduta divina, quando se trata de ética pastoral, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o capítulo de número 1, para a gente ir adiantando aqui bem rápido. A página 135, nós vamos falar sobre os fundamentos bíblicos da ética ministerial. Uma das coisas, antes da gente entrar no assunto, queridos, é de suma importância a gente entender algumas coisas aqui sobre essa questão da ética pastoral. Primeiro, é extremamente difícil um obreiro, como toda a nossa matéria falou literalmente, diretamente para o obreiro, esse obreiro pastor ou o obreiro que exerce a função pastoral, é de suma importância o obreiro sempre entender alguns comportamentos, tá? E é muito difícil você lidar com alguém que está à frente da obra, à frente do ministério, lidar com uma pessoa que não tem nenhum comportamento digno da posição que exerce. Então, essa é uma das razões da ética pastoral ser de fundamental importância como matéria, né? Porque é de fundamental importância isso. É muito difícil você lidar, você conviver com pessoas que não têm nenhum tipo de educação, nenhum tipo de ética, tá? E o que me chama muita atenção é que tem pessoas que até têm ética profissional, mas quando passa para outra parte, outro assunto, ele não tem ética nenhuma. Então, é por isso que, quando nós partimos do ponto da ética pastoral, o pastor ele tem que viver uma ética inteiramente baseada dentro daquilo dentro daquilo que a Bíblia propõe para ele, tá bom? Então, vamos lá. Ética é uma abordagem conceitual,
A ética, no conceito geral, pode ser definida como o estudo da atividade humana com relação ao seu fim último, que é a realização plena da humanidade. A ética tem um leque de estudo bem amplo, abrangendo o estudo dos códigos, princípios, normas, lei e moral. Contudo, ainda podemos definir a ética como o estudo do comportamento humano que consiste nos deveres, nas obrigações, nas atitudes dos indivíduos em sociedade. No tocante à ética bíblica, ensina o teólogo Cláudio Honor de Andrade, que, por sinal, eu aconselho a você a adquirir livros do pastor e doutor Cláudio Honor de Andrade, tá bom? O Cláudio Honor de Andrade, ele vai definir o seguinte, com relação à ética. É o estudo sistemático dos deveres e obrigações do ser humano com base nos escritos do Antigo e do Novo Testamento. E aí nós vamos entender o seguinte, quando ele fala isso, nós vamos entrar em uma ética deontológica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a ética deontológica. O que é isso? Ela é uma ética de obediência radical a Deus. Essa ética deontológica, e ela está, sim, ligada, a ética teológica e deontológica, elas não podem ser separadas de maneira nenhuma. Mas essa ética deontológica, ela é uma ética inteiramente radical. Ela tem uma obediência profunda a Deus, tá? Então, nós temos que entender também isso. Vamos lá. O Cláudio Honor de Andrade, quando ele fala sobre o estudo sistemático dos deveres e obrigações do ser humano com base nos escritos do Antigo e do Novo Testamento, ele faz um apanhado muito profundo e interessante com relação a esse estudo. Então, vamos lá. A ética do Sinai, na página 136. Daqui a pouco nós vamos para ali. A ética do Sinai. A ética do Sinai. Meu pincel já foi. Culpa minha mesmo, viu, irmãos? Vamos lá. A ética do Sinai. A ética do Sinai oferece aos 10 mandamentos que Deus concedeu a Moisés para que o povo de Israel obedecesse e vivesse longamente estes mandamentos. A ética do Sinai refere-se aos 10 mandamentos que Deus concedeu a Moisés para que o povo de Israel obedecessem e vivessem longamente. Estes mandamentos eram considerados o código espiritual e moral do povo de Deus. Os 10 mandamentos não ficaram restritos ao tempo de Moisés. Perpassaram pelos juízes, reis, profetas de Israel que o sucederam. A ética dos mandamentos formatou a conduta moral, olha só, moral, social e religiosa dos israelitas, dando-lhes uma identidade diante de Deus e dos outros. Às vezes, isso aconteceu, interessante, no Sinai, quando Deus ele vai dar os 10 mandamentos a Moisés, para que o povo assim o seguisse. Você observa que, durante essa caminhada do povo israelita, apesar de ter toda essa estrutura moral e espiritual dos mandamentos, o povo ainda assim se afasta de Deus. E o que me chama muito a atenção dentro disso, e eu falei isso na segunda aula, que há uma diferença, e essa separação não pode existir entre aquilo que eu ensino e aquilo que eu vivo. Lembra que eu falei que o pastor reverendo Hernando Dias Lopes, ele disse que tem pastores ou obreiros que têm uma mente extremamente ortodoxa, porém uma vida herética. Por quê? Ensinam uma coisa e vivem outra coisa. Então, isso não pode existir
na vida de um obreiro, de um pastor. Quando Deus passa os 10 mandamentos, você observa que durante a trajetória de Israel, alguns homens ensinavam muito bem, só que a vida deles era extremamente afastada daquilo que Deus realmente queria que eles fizessem. Então, isso é uma falha gigantesca na vida de alguém que é chamado ou que já exerce o pastorado, tá? Então, aquilo que eu ensino não pode estar afastado daquilo que eu vivo, ou aquilo que eu vivo não pode estar afastado daquilo que ensino. E Moisés tinha uma vida extremamente pautada dentro da palavra de Deus. Aí você vai ver em Êxodo 20, versículo 3 ao verso 7, encontramos o Senhor ensinando a ética do Sinai, que consistia em quê? Primeiro, combater a idolatria, proibir a fabricação de imagens e de escultura, exortar a respeito de não tomar o nome de Deus em vão, ensinar o respeito do descanso no sábado, mostrar que o pai e a mãe devem ser honrados, proibir o homicídio intencional e ilícito, né? Proibir o adultério, que é a infidelidade conjugal, proibir o furto, e aí por diante. Você vai ver que Deus estabelece uma ética lá no Sinai de suma importância. E por quê? Porque o povo ia entrar em uma terra em que a cultura, tá? A cultura, e eu sempre falo isso, eu falei isso na matéria anterior, que um dos maiores perigos para o povo de Deus, para o ministério, é justamente a cultura. Quando a cultura de fora adentra, invade o espaço, né, que não era para tomar, isso torna-se um perigo. Então, a partir do momento em que Deus estabelece isso, Deus está estabelecendo uma cultura, uma ética cultural bíblica, tá? Para que o povo assim pudesse seguir. A ética dos profetas de Deus. A ética dos profetas de Deus. A página 137. A ética dos profetas de Deus. Os termos éticos mais abordados pelos profetas são verdade, justiça e retidão, né? Então vamos lá. Os profetas de Deus, apresentados no Antigo Testamento, sempre aparecem reivindicando os valores espirituais e éticos, que são inseparáveis. O profeta Samuel reivindicou a conversão seguida da renúncia aos ídolos. O profeta Elias recebeu o título de perturbador em Israel. Quando você vai olhar para o profeta Samuel, querido, você imagina aquele homem falando sobre a lei moral de Deus. Quando a Bíblia vai dizer que nenhuma palavra que ele ensinou, que ele falou, caiu por terra, aí alguém olha para Samuel falando sobre como é que os homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo de Deus deve se comportar. Você não vai ver, em momento algum, Samuel, ou alguém apontando o dedo a Samuel, dizendo assim, mas você não vive isso. Porque isso também é de suma importância. Você ensinar uma coisa e quem está te ouvindo dizer assim, realmente, a vida dele é pautada dentro disso que ele está vivendo. Você lembra que quando Samuel é rejeitado como profeta e como sacerdote e como juiz também, ele não se revolta. Mantém a ética pastoral, ministerial e diz assim, longe de mim eu pecar contra o Senhor deixando de orar por vocês. Muito pelo contrário. Ele disse que ele ia continuar ensinando o caminho do Senhor. Lá em 1 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo de número 23 até o verso de número 26. Elias teve que entender o seu lugar no ministério. Então, quando você vê Elias dizendo assim, Elias recebeu o título de perturbador em Israel por combater ao abandono da lei pelo povo. Elias foi chamado e Elias entendeu esse chamado. Isso é de suma importância também. Isaías convidou o povo a ajudar o oprimido, o órfão e as viúvas. É outro que depois que foi chamado por Deus, depois da morte de Uzias, lá no capítulo 6, você vai observar que o próprio Senhor aparece para ele
e ele então entende o princípio básico do ministério. Entender o propósito de Deus na sua vida e cumpri-lo. Porque o Isaías ele tinha um problema. O Isaías, tudo para ele era, ai disso, ai daquilo, ai daquele que bebe, ai daquele que faz isso, ai daquele... Então ele tinha esse negócio de dizer tudo para ele era ai para os outros. Mas um dia ele teve um encontro com Deus e entendeu o principal fundamento do seu ministério. A ética do ministério bateu a sua porta e disse assim, meu querido, a partir desse momento você vai ter que se comportar como realmente deve ser. Quando ele entende isso, Deus fala assim, a quem eu enviarei? Ele diz, envia-me a mim, ponto. Olha o Isaías a partir do capítulo 6 em diante. Olha só o Isaías a partir do capítulo 6 em diante. Agora, tem um profeta que, para mim, é um dos, talvez, o maior exemplo de ética no Antigo Testamento. Um homem de uma ética moral, tá? No sentido religioso, meu Deus do céu. No sentido, aqui como eu falei agora há pouco, da deontológica, né? Que é um servir a Deus com uma profundidade gigantesca. Esse homem aqui que eu vou citar, esse profeta aqui, para mim é o maior exemplo de uma ética ministerial em vários sentidos da vida. Chama-se Daniel. Daniel chega em Babilônia muito novo. Daniel chega em Babilônia escravo. Daniel se sente... ele sente que tem que tomar uma decisão, ainda muito novo, de servir a Deus, lá em Babilônia, e não é fácil. E observa que Daniel passa por Nabucodonosor, Daniel passa, apesar da Bíblia não dizer, mas Daniel passa por Nabonido, Daniel passa pelo outro filho de Nabucodonosor, porque a tradição e a história vai dizer que o filho de Nabucodonosor também assumiu, Evil-Merodach, né? Depois vem Nabonido, depois Daniel passa por Belsazar, depois Daniel vem passar o rei Dário e aí por diante. Olha quantos reis Daniel passa. E o interessante é que Daniel, na sua vida ministerial, ele vai falar algo interessante. Na realidade, falam algo interessante para ele, que é o Belsazar. Quando Daniel entra na sala do banquete, né, a Bíblia vai dizer que Belsazar pergunta para ele o seguinte, Daniel, tu ainda é o mesmo? Ele disse, eu sou o mesmo. Então, isso é de suma importância na vida ministerial do pastor, do obreiro. Aí você vai observar Daniel, Osé, Amós, Obadias, Miqueias, Malaquias, esses homens todos entraram dentro do padrão de Deus. A ética dos reis temente a Deus, nós vamos observar o rei Salomão, nós vamos observar o rei Asa, tá? E aí eu quero que você leia em casa com mais atenção, o rei Josafá, tá? O rei Josias, né? Josias trouxe um avivamento para Israel, destruiu todos os ídolos, reconstruiu o templo, e aí ele trouxe esse avivamento. O rei Josafá, o rei Ezequias. Tá? Então, vamos lá. A página 138, a gente bem rápido aqui, até porque a gente não tomar muito tempo. A ética do Sermão do Monte. Isso aqui eu quero me prender um pouquinho. Olha o padrão de quem vai ensinar algo de profunda relevância para a vida de todo ser humano. Jesus Cristo. Jesus vai chegar no Sermão do Monte e vai revelar algumas coisas de profunda relevância para o meu e para o seu ministério. A ética do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus apresenta aos discípulos qual é a ética a ser vivida e pregada no reino de Deus. Com isso, passou a ensinar os seguintes temas: verdadeira felicidade,
que é a bem-aventurança. Aí ele vai, bom testemunho. Escute o que ele vai falar. Primeiro, ele vai revelar a verdadeira felicidade ou a bem-aventurança. Depois ele vai revelar a importância do bom testemunho, que ele fala de sal e luz. Depois ele ainda alertou sobre os seguintes temas éticos: assassinato, perdão, adultério, divórcio, votos religiosos, amor, esmola, oração e jejum. E eu expliquei na aula passada que oração é de fundamental importância para o ministério e jejum também, só que jejum não é greve de fome, não é esse negócio de eu vou jejuar hoje, Deus vai fazer. Não, Deus não vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Né? Você não é preso que tem essa mania de querer fazer greve de fome. Você não é menino mimado. Então, jejum é esvaziar-se de si mesmo para se alimentar de Deus, se aproximar de Deus, tá? Sem nenhum interesse, se aproximar de Deus porque o ama, porque quer ter uma comunhão e uma aproximação mais íntima com Deus. O problema de muitos homens de Deus é que acham que o jejum é uma troca de favores. Deus, eu passo fome e tu me usa. Não vai ser assim nunca. Tá? Isso jamais vai existir. Então, dentro do Sermão do Monte, Jesus vai explicar algumas coisas sobre o comportamento moral do ser humano. A ética do Sermão do Monte impactou o sistema hipócrita e vazio do judaísmo, na época representada pelos escribas e fariseus. A ética anunciada por Jesus trouxe ruptura, porque vinho novo não combina em odre velho, nem tecido novo pode ser emendado ao tecido velho. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu não posso ensinar vocês se vocês não querem se arrepender. É a mesma coisa de colocar o vinho novo em odre velho, vai se romper. Tem que mudar de vida. Jesus quebra a hipocrisia dos líderes da época ao meio. E isso é de fundamental importância na vida do cristão. Amém? O avivamento da ética bíblica, a página de número 139. Vamos lá. O avivamento da ética bíblica consiste em viver de conformidade com a Bíblia Sagrada, ou com a Palavra de Deus, e trazer aos nossos púlpitos mensagens coerentes, contundentes e transformadoras. A ética bíblica começa quando os obreiros de Deus assumem o compromisso de ensinar a Bíblia de forma sistemática e persistente. Para você que está galgando o ministério pastoral, ou já é pastor, isso aqui é de fundamental importância. E por quê? Querido, é estarrecedor, é vergonhoso qualquer obreiro ou pastor assumir um púlpito e não saber falar nada. Isto é extremamente vergonhoso. É antiético, tá? Um obreiro assumir a tribuna, um púlpito, o altar de Deus e não ensinar a palavra de Deus. O pastor assumiu o púlpito para ensinar, para dar a doutrina e não ensinar. O obreiro assumiu o púlpito para pregar e não pregar. Isso é vergonhoso. Tá? E você que está aí do outro lado, você tem que começar a colocar isso como prioridade em sua vida ministerial. Se preocupar em estudar a palavra de Deus e também, quando for ensinar a palavra de Deus sistematicamente, com persistência, com objetividade. Isso é importante para você, tá bom? A ética bíblica começa quando os obreiros, de Deus assumem o compromisso de ensinar a Bíblia de forma ética, sistemática e persistente. Os pastores também são profetas de Deus, porque instruem o povo segundo a palavra de Deus
denuncia um pecado, mostrando o caminho da restauração e consola o povo. Você quer ver como uma coisa que é falta de ética no púlpito? Olha aqui, ó. Escute isso aqui. Paulo ele vai falar sobre isso. Por exemplo, eu estou pregando aqui a palavra de Deus, o Espírito de Deus está me usando, pelo menos quem está me ouvindo entende isso. Qual é a maior profecia, aluno? A Bíblia Sagrada, sim ou não? Sim. A Bíblia Sagrada é a profecia, é Deus falando. Aí, de repente, eu estou aqui, ó, não estou mais falando nada, estou aqui enrolando, e, de repente, eu começo. Assim diz o Senhor. Aí eu deixo aqui o que está escrito e começo a profetizar a igreja. Isso é errado. Isso é uma falta de ética bíblica. E a pessoa que faz isso não tem noção do perigo e do erro teológico que está cometendo. A partir do momento que você assume o púlpito para pregar, pregue a palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus não possa usar o pregador em algum momento com uma profecia específica para alguém, mas no sentido coletivo, isso Deus seria extremamente incoerente, melhor dizendo, incoerente. Então, que Deus é esse que não, para usar alguém que está no púlpito, precisa usar essa pessoa em profecia, assim diz o Senhor, a igreja vai passar por isso, sendo que a Bíblia por si só já está sendo pregada, a Bíblia já está sendo pregada. Então, isso é uma coisa que nós devemos também prestar muito atenção. E aí a gente chama muitas vezes isso de um grande avivamento. E, na realidade, traz uma grande confusão para a igreja. Eu pego, largo a Bíblia aqui, saio no reteté, e isso você não vai ver nenhum dos apóstolos ensinando isso, e muito menos fazendo. Se fizeram, não está registrado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? O avivamento da ética bíblica contrapõe a ética farisaica, aquele que tenta combater o pecado criando regras rígidas de comportamento para sufocarem e aprisionar os crentes. E isso também é um grande problema. Tá? Não confunda você, obreiro, aluno, doutrina, tá? Com algumas regras estatutárias. Doutrina é doutrina. Ensino bíblico é ensino bíblico. Regras é outras coisas. E o que é que os fariseus faziam? Começavam a impor algumas regras totalmente fora daquilo que a Bíblia ou que a palavra das Escrituras Sagradas exigia. Ou seja, o camarada se preocupava em lavar o exterior do copo e o interior ficava sujo. E vice-versa. Jesus chama ele de quê? De sepulcro caiado. Diz assim, por fora vocês são tudo bonitinhos, cheio de ética, cheio de comportamento, porém, por dentro, vocês estão apodrecidos. Tá bom, queridos? Vamos lá para o capítulo 2, a ética social e a política. Não vou falar de Bolsonaro aqui não, viu? Nós vamos falar de ética social e política, tá bom? É porque você já fica sorrindo aí do outro lado. Então, vamos lá. A relação da igreja com o Estado. Estado aqui não é o Estado do Piauí, Estado do Ceará, Estado do Maranhão. Não é isso. Tá? O Estado aqui é o que rege, são a lei que rege o país, o sistema do qual você está inserido. Tá? Então, a relação da igreja com o Estado. Cumpre observar preliminarmente que a igreja e seus membros, admitindo ou não, têm uma relação com o Estado. Antes é preciso conhecer a definição de Estado. Em sentido amplo, pode ser usado como sinônimo de sociedade. Em sentido estrito, pode se referir ao governo, ao sistema político, aquilo que eu falei para vocês já no começo. É pertinente falar sobre isso porque a maioria das pessoas está acostumada a usar a palavra Estado apenas para se referir um membro da federação do qual nós temos no nosso país. Mas Estado é justamente o sistema governamental.
Então, vamos lá. Na página de número 142, nós vamos falar sobre, aí tem o Estado, povo, território, soberania nacional, governo, nação, união, tá? Isso aqui, eu não acho que a gente deva muito entrar nesse assunto aqui, até porque isso aqui é mais um conhecimento histórico, então você aí vai olhar no seu livro e vai dar uma lida, tá bom? Vamos para a página 143, nós vamos falar aqui sobre a relação do obreiro com as autoridades. Relação do obreiro com as autoridades. No tocante, relação do obreiro com as autoridades. No tocante às autoridades do país, os obreiros de Deus devem portar-se como sal e luz do mundo. Lembra que eu falei do bom testemunho? Querido, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos fala de homens que foram escolhidos para fazer o serviço interno na igreja, os diáconos. Só que esses homens que iam exercer esse ministério, eles tinham que ter um bom testemunho dos de fora, principalmente. Isso é de fundamental importância para o bom andamento, né, da vida do obreiro. Quer ver? Vamos lá. No tocante às autoridades do país, os obreiros de Deus devem portar-se como sal e luz do mundo, sabendo que temos uma responsabilidade espiritual de orar e evangelizar a nação. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Aí tem alguns obreiros que, assim, esse negócio de governo, colocar decreto, fazer isso, fazer aquilo, isso aí não é de Deus, não. Ignorância. Eu sei de Deus. Você vai agora no Nordeste, lá no meu Maranhão, eu sou maranhense, aí você vai ver mais de 150 cristãos na rua, clamando a Deus, feito uma procissão, andando em procissão, sem máscara. Olha só, nós estamos passando por um período de pandemia, aí você vê uma multidão de cristãos, de crentes, lá no estado do Maranhão, andando nas ruas sem máscara e dizendo, Deus não aceita medroso, Deus não quer covarde. Você está vendo? Olha só o problema que, primeiro, antes eu sou um cristão, mas eu sou um cidadão. E eu tenho que estar submisso, isso é bíblico, às leis do meu estado, do meu país. Tá? Então, se o meu governador disse, não é para sair de casa por isso, se as organizações de saúde disseram, é para fazer isso, e eu estou cumprindo também o que está escrito. Eu tenho que obedecer às autoridades. Aí a igreja sai às ruas, sem máscara, dizendo que Deus não aceita covardia. Você imagina a contradição, o perigo que traz? Aí se a polícia chega, bate, chuta, sabe? É ditadura, é o diabo se levantando, né? A Bíblia diz que realmente nós íamos passar por tribulações, nós íamos passar por sofrimento. A Bíblia diz que muitos de nós iam ser jogados na cadeia. Mas tu foi para a prisão porque você fez coisa errada. A tua relação com a autoridade tem que ser relação dentro do princípio da ética moral estabelecida pelas leis. Tá bom? Nós vamos dar uma paradinha aqui rapidamente. Daqui a 5 minutinhos nós não estaremos voltando, já para a página 144 e 145. Tá bom? Deus abençoe. Daqui a pouco nós estamos já voltando.